pensou em instalar placas solares na sua casa? Então, eu estou pensando em fazer isso agora, porque eu acabei de receber uma proposta da Intelbras para instalar as placas aqui na minha casa e eu fiz os cálculos financeiros para ver se vale a pena ou não. Eu, como professor de matemática financeira, sempre quero trazer o que a gente vê na vida real para a sala de aula. Então, vamos trazer aqui como que eu fiz esses cálculos e se vale a pena ou não. E é claro, vou entregar para vocês a planilha dos meus cálculos para vocês mesmos fazerem dentro da casa de vocês com os valores das casas de vocês. Então vamos lá, eu fiz aqui essa planilha. É uma planilha no Google Planilhas, então eu consigo entregar esse link aqui para vocês, tá? Vou deixar aí na descrição. E o que essa planilha consiste? Então vamos lá, eu tenho um consumo aqui na minha casa, em média, de R$ 350, tá? De energia. E uma amplitude de consumo de em torno de R$ 100. Significa que no inverno eu consumo em torno de R$ 200 a R$ 250 e no verão eu consumo em torno de R$ 450, tá? A gente fez, para facilitar a conta, eu fiz isso. Aqui eu recebi a proposta da Intelbras. Ela vai te... Você pode fazer aqui, eu também vou te dar esse link, você pode fazer um simulado aqui do que seria o custo na sua casa, tá? Mas quando eu recebi a proposta, de fato, aqui com esses valores, no final eles quiseram botar um pouco mais de placa para mim, tá? Ficou em torno de 18 metros quadrados de placa e ficou em torno de R$ 12.000. Não ficou esse preço que está sendo dito aqui no site deles. Então, eles quiseram aumentar a metragem, tá? Necessária. Então, assim, eu sugiro vocês usarem o simulador, mas multiplica por 2, por que eles falarem. Até para não ter problema caso ocorra alguma mudança de planos. Então, assim, o que eu estou reparando é que quando você fala para eles que você quer, por exemplo, um retorno por mês de energia solar de R$ 350, como vocês podem ver aqui, vai te custar em torno de R$ 12.500, tá? Multipliquei aqui, botei R$ 2.000 de taxa de instalação, mais 30 vezes o real economizado por mês que você consegue utilizando uma placa solar. Tá? Esse é o custo de instalação da Intelbras. E eu estou pensando em fazer isso porque antigamente era muito caro botar placa. Eu me lembro que era em torno de 25 mil, R$ 30.000. Hoje em dia ficou muito melhor, assim, está começando a valer a pena até botar em casas que não consomem muita energia. Tá? Então, no caso da minha casa, não consome tanto, né? Mas de qualquer forma é um negócio que eu estou vendo aqui que está valendo a pena. Então é o seguinte, por que eu fiz essa conta aqui para o investimento inicial? 2.000 mais 30 vezes o quanto você quer consumir? Porque você tem a escolha de não botar para R$ 350, que nem eu fiz para remoção, né? Então, por exemplo, se eu quero remover da minha conta de energia só R$ 200 por mês, eu posso. Você vai reparar aqui que o investimento para isso vai ser menor, vai ser R$ 8.000. Se eu quiser tirar mais, vai que vai ter meses, eu quero simplesmente no verão só pagar a taxa mínima de luz. Então, se eu pago R$ 450 no verão, eu tenho que ter pelo menos R$ 370 aqui de retorno mensal pelas placas, tá? Então, vai me custar R$ 13.000 para instalar isso aí. Então, eu botei assim para ficar um pouco mais fácil, tá? As referências. E assim, tem alguns conceitos aqui que a gente tem que ver, tá? Que essa planilha aqui vai ser bem interessante para vocês. Como eu falei, eu vou entregar o link, é só você vir aqui em arquivo e baixar, e vocês podem fazer as modificações que vocês achem necessárias. Na minha casa, o consumo médio é 350, a amplitude é R$ 100. Eu quero fazer uma instalação que vai diminuir R$ 350 mais ou menos da minha conta de luz. Então vai me custar R$ 12.500 por mês, R$ 12.500 de primeira, né? É o custo da instalação no mês zero, aqui como vocês podem ver, aparece aqui no mês zero. E também temos que entender que luz, ela tem uma inflação. E por ter uma inflação, ela é inclusive uma inflação maior que o IPCA, a gente também tem que contabilizar isso aqui. Porque, por exemplo, se você economiza R$ 10 de luz com a placa solar hoje, pode ser que daqui a 5 anos isso valha R$ 20, porque ela aumenta acima da inflação, a conta de luz aumenta acima da inflação. Então, assim, é interessante botar isso na abordagem, porque justamente a gente está falando de uma abordagem de 5 a 10 anos aqui de cálculo, então a gente tem que pensar justamente, olha, se daqui a 10 anos a luz vai ficar mais cara, né? Então a placa está me economizando bem mais do que deveria daqui a 10 anos. Então eu botei tudo isso aqui na conta, tá, gente? Vamos lá agora para a simulação que eu fiz. No mês zero, você paga R$ 12.500.
Então eu vou dar até um zoomzinho aqui. Agora, no mês 1, o que acontece? Por você ter a placa, aí ficou interessante para você. O que vai acontecer aqui? Eu botei um custo da energia presente aqui, que seria tudo trazendo para o valor presente. Nesse mês 1 aqui, eu pagarei R$436 de luz, tá? Só que eu não vou pagar R$436 de luz. Eu vou pagar quanto de luz? Vou pagar um pouquinho mais, porque tem a inflação da luz, tá? Que é R$440. Só que, como eu instalei a placa, e a placa me economiza R$350, eu vou conseguir abater R$350 dessa conta. Então olha que interessante, a placa aqui já vai me dar R$350 no mês, um mês depois que eu instalei elas. Isso aqui é bem legal de ver, tá? E é bem importante a gente notar que eu botei algumas colunas aqui. E essas colunas aqui são bem importantes na hora que você vai fazer a sua simulação. A primeira coluna que vocês podem notar é a coluna do mês, tá? Eu estou fazendo mês a mês. Mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Tem a coluna aqui que seria do fluxo de caixa. Eu gastei R$12.500 para instalar, mas vou ganhar R$350 no primeiro mês, R$336 no segundo mês e por aí em diante, tá? Para cada mês isso aqui. Tem o que a gente chama de eficiência da placa, tá? A placa vai chegar um momento que ela vai produzir menos energia. Tá escrito lá até, mas ela tem uma garantia, tá? Então não vai chegar a zero em nenhum momento. Ela vai, acho que é no máximo de perda dela em torno de 15%, depois de 10 anos. Então ela tem uma eficiência que vai se manter, mas não muito, tá? Então fique esperto com isso. Eu botei uma coluna aqui, que é uma coluna que é bem interessante, que é a coluna que vai meio que dizer o tempo, que vai dizer justamente como que é seu gasto de energia no ano. Então repara aqui, eu fiz o cosseno de π vezes o mês 0, mês 1, mês 2, sobre 6. Se eu fizer isso, o que acontece? Eu tenho aqui uma coluna do cosseno, ó, que começa no 1, vai para o 0,87, 0,5, 0, menos 1 no mês 6, e no mês 12 volta a 1. E ele vai ficar assim girando. Isso aqui, ele vai representar o que acontece no verão e no inverno. A sua conta de luz vai estar maior no verão. Vai estar maior por vários motivos. Primeiro, a gente consome mais no verão, né? Que é ar-condicionado, entre outras coisas que você vai utilizar no verão. E também porque a conta de luz costuma ficar mais cara também, né? Costuma ter uma bandeira maior. Então esse consumo aqui vai justamente dizer como que funciona. E ele é muito importante tu botar na simulação, tá? Por quê? Porque olha só o que acontece no inverno. No inverno, fica menos 1. O que é o menos 1 aqui? É o que eu estava falando para vocês que acontece na minha casa. No inverno eu consumo R$250, enquanto no verão eu consumo 450. Então eu fiz uma conta aqui, 350 menos 100 da amplitude, então é 250 no inverno. Esse aqui vai justamente ser multiplicado pela amplitude. Então vê que a energia do valor presente, ela é o valor do consumo médio mais cosseno vezes a amplitude. Então eu estou consumindo aqui, olha como que eu estou consumindo, só isso mesmo. Ele vai dizer para você mais ou menos como que você consome a sua energia. A energia aqui, ó, chega um momento que eu estou gastando muito com energia, que é R$450, que é no mês 12, que seria dezembro, vamos dizer assim. Mas chega lá em julho, que é no mês 18, eu gasto só R$250. Então ela faz essa no tempo. Isso é importante por quê? Porque a gente sempre vai pagar a luz mínima, tá? A taxa mínima de luz, que é R$70 aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos. Se você paga R$70, repara uma coisa. Por mais que você tenha botado placa solar para te economizar R$350 por mês, num mês que você gastaria R$250, primeiro que ela não vai te economizar R$350 só por isso, né? E segundo, nesse mês específico, ela nem vai te economizar 250. Ela vai te economizar 250 menos a taxa mínima. Ela vai te economizar, para a sua conta, cair no máximo até R$70. Então ela vai te economizar só 180. Repara aqui, ó, como que está o fluxo de caixa. Ele começa em 350, mas repara que vai caindo, porque vai chegando no inverno, tá vendo? Aí quando chega no inverno, ele só me economizou R$192. Ele não chegou a me economizar 350 como a gente estava pensando.
Então é importante você botar isso e mostra também como que a amplitude ela é relevante no cálculo, tá? Porque se você tem aqui um inverno bem rigoroso e um verão com bastante sol, como é no sul do Brasil, talvez placa solar não seja tão relevante, porque a amplitude, se a gente vai fazer uns testes aqui para vocês verem, ela vai ditar assim, se vale a pena não ter ou não vale a pena ter placa solar. Eu também botei aqui, esse aqui é o valor presente, tá? Mas eu botei uma taxa de inflação, que é a taxa de inflação da luz de fato, tá? Que é só multiplicando por essa taxa aqui. Eu botei 10%, que é um pouco até mais, tá? Estou sendo bem cauteloso aqui. E como vocês podem ver, esse aqui é o meu investimento. A gente vai fazer a análise de investimento usando a TIR, tá? Então a TIR está aqui, a TIR por mês, tá? E se vocês forem ver, aqui é a TIR anual. Repara uma coisa, a TIR, como eu falo para vocês nas aulas, é uma das melhores formas de você poder comparar investimentos, tá? Se ela for acima de vários tipos de investimentos que dão para ser feitos no mercado financeiro, você pode ficar muito tranquilo que ele deve ser um bom investimento. Então, no caso aqui da energia solar, eu estou botando eu calculei uma TIR de 31% para esses valores. 31% é uma ótima TIR, significa que eu vou o investido em energia solar aqui vai me dar um retorno acima de, por exemplo, você investir em CDB, em CDI e por aí no banco, ou até em muitas ações. Muitas ações não pagam isso. Então, assim, está valendo esse retorno. Agora, repara o que eu falei para vocês sobre a amplitude, né? Se eu morar em um lugar que a amplitude é muito grande, vamos dizer assim, R$300 de amplitude, significa que vai ter meses em que eu pago quase só a taxa mínima e vai ter outros meses que eu pago muito mais que a taxa mínima. Qual vai ser o problema disso? Vou aumentar para R$300 a amplitude. A TIR, que era de 31%, cai para 21%. Porque vai ter vários meses aqui, ó, que não vai ter, simplesmente não vai valer a pena. Vou botar uns R$250 para fazer mais sentido. Simplesmente não vai valer a pena você ter botado aquela placa solar. Apesar que a TIR ainda está muito boa aqui, né? Então, assim, esse barateamento das placas fez muita diferença, porque antigamente era em torno de 60 vezes o valor que se economizava. Eu me lembro que eu tenho familiares que pagaram R$25.000, quase R$30.000 para botar placa solar na casa deles. Se você for ver aqui, se você investir tudo isso, a TIR no final não vale tanta pena, 7% só, com amplitude de 250. Se eu botar a amplitude de R$100, a TIR ainda é 11%, que também não é das maravilhas, né? Porque 11% você consegue isso fácil com CDB, CDI. Então, assim, quando era antigamente, não valia tanta pena esses valores para botar placa solar. E agora que barateou bastante, pô, tá muito bom. O que eu queria que vocês também reparassem aqui? A TIR, ela está muito ligada, então, à amplitude do seu consumo, e ela está muito ligada ao seu consumo médio e o seu retorno médio mensal máximo com as placas solares, tá? Então, se as placas solares suas elas retornarem muito valor, não vai valer tanta pena. Por exemplo, se eu botar R$600 porque eu botei muita placa e elas conseguem retornar até R$600 na conta de luz. Pô, reparou que a TIR diminuiu? Por que a TIR diminuiu nesse caso? Porque agora o meu investimento inicial é muito maior, que eu tenho que comprar muito mais placa. E o meu retorno aqui no fluxo de caixa não é tão grande, porque eu consigo, claro, tirar todo o meu consumo de energia, mas ainda vou pagar a taxa mínima. Então, assim, eu nunca vou ter, de fato, R$600 de retorno por mês. Olha aqui, ó. Nem no maior verão. Então, assim, simplesmente não está valendo a pena. Chega uma hora que realmente você investiu para ter uma economia de R$600 por mês na energia, mas você não vai ter R$600 por mês na energia. Então, assim, o que eu estou vendo aqui na minha casa, tá? Que tem esse consumo médio e essa amplitude. Se eu investir para diminuir R$200, o que acontece? Pô, minha TIR... vamos começar pequeno, né? Vou botar só uma diminuição de R$50 no meu consumo. A TIR está baixa, 11%. Vamos botar R$100 aqui no meu consumo. Uma diminuição de R$100 por mês no meu consumo. A gente está falando agora de TIR de 21%. Já começou a ficar mais interessante. Então, se eu botar pouca placa, já está valendo a pena como investimento. Se eu botar agora um consumo de R$150,
27% de TIR, o investimento é ainda muito pequeno e, pô, já está tirando R$ 150 por mês. Ó, se vocês forem ver aqui no fluxo de caixa, é quase isso o tempo todo que eu estou tirando por mês aqui. Então é bem interessante. Se eu botar R$ 200, então o TIR já tá bom aqui, ó. Já tá voltando a crescer, tá 30%. R$ 250, 32%. R$ 300, 32%. Mas aí aumentou 0,1%. Vamos botar R$ 350 para ver o que acontece. Voltou a cair. Então, olha assim, repara uma coisa. Vale a pena vocês fazerem essa planilha aqui também, para vocês verificarem o quanto de fato vocês precisam botar de placa, tá? Porque se você botar placa demais, você só está gastando dinheiro à toa. Se você botar placa de menos, você está só perdendo um potencial aqui, porque lembra que tem um custo de instalação, né? Vamos dizer assim. E é claro que o meu consumo atual é esse, né? Mas pode ser que com placa a gente se sinta mais à vontade para usar ar-condicionado o tempo todo e o meu consumo aumente para R$ 450. Então, assim, você pode também pensar em fazer previsões para o futuro, caso você instale a placa. Vamos dizer que meu consumo aumente para R$ 450 em luz. Então, talvez esses R$ 350 de desconto aqui dê para aumentar e a TIR continuar aumentando. Ó, vamos ver se a gente aumenta para 400. Ó, a TIR continua aumentando. Então, o que é relevante aqui você notar? Você tem que botar a quantidade de placa pensando no seu uso depois de ter as placas, que provavelmente vão aumentar, tá? Então, se eu não considerar isso, se eu considerar, por exemplo, o meu consumo médio se mantendo, não vale a pena botar a quantidade de placa que daria um desconto de R$ 350 na conta de luz. Vale a pena mais botar um desconto de R$ 300 na conta de luz. Agora, se o meu consumo aumentar para 450, aí vale a pena já instalar mais placa, porque a tira aqui, ó, ela já bate mais perto do máximo dela, tá? É claro que isso aqui vocês podem perceber que é uma parábola, tá? E tem um máximo local. Então vocês podem até fazer a conta aqui para verificar qual é o máximo dessa função e fazer certinho para você instalar a quantidade correta de placas para você não perder muito dinheiro e não e mesmo assim ter os benefícios que as placas solares podem dar para sua casa. Então espero que tenha ajudado vocês aí como fazer aqui uma análise usando taxa de retorno, usando planilhas do Google, tá? Podem ver aqui que eu usei a fórmula IRR para taxa interna de retorno. E vocês têm aqui toda a conta aqui com a planilha, vocês podem pegar no link aí para ter uma ideia e fazer as modificações para cada caso, tá? Espero ter ajudado.